Fala pessoal, tudo certo? Bom, com certeza tu está acompanhando o que tem acontecido na Venezuela nos últimos 3, 4 dias, com a retirada do Maduro do poder e a nova presidente, a vice dele, Delcy Rodrigues, assumindo a presidência. Mas quais as consequências da ação dos Estados Unidos e qual o futuro da Venezuela? Antes de continuarmos, já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com um amigo. Isso é muito importante para ajudar o nosso crescimento e para que o YouTube entregue o conteúdo para mais pessoas. Com a retirada do Maduro do poder, no sábado muita gente estava feliz, achando que a Venezuela iria ter uma reviravolta total, iria virar uma democracia da noite para o dia, o povo seria livre, enfim, tudo uma maravilha. Mas, na verdade, o que aconteceu é o óbvio, que quem foi retirado do poder foi apenas o Maduro. Com isso, quem assumiu a presidência foi a Delcy Rodrigues, que no momento da ação norte-americana ela estava na Rússia. Então, na segunda-feira, ontem, ela já voltou para a Venezuela, já foi nomeada a nova presidente. E ela tem, assim como Maduro, ela tem apoio do exército bolivariano e de uma grande parte da população. No sábado ainda, quando Trump foi dar a declaração, dar mais detalhes sobre a ação da captura do Maduro, ele foi perguntado sobre a Maria Corina Machado, o Edmundo Gonzalez e também sobre eleições na Venezuela. Ele tentou se esquivar dessas perguntas. Ele já deixou claro que ele elogiou a Maria Corina, mas ele disse que não era o momento de ela assumir a presidência, não era o caso de ela assumir a presidência. Com isso, a gente pode deduzir que existem algumas possibilidades aí por trás que a gente não está tendo um acesso total à informação. Algumas informações supõem que pode ter havido uma certa negociação com o Maduro para que ele fosse retirado do país, no caso, e o que geraria então, ao invés de uma captura, seria uma operação de extração, para que a Venezuela tivesse essa transição sem uma guerra civil, sem maiores consequências para a região. Enfim, obviamente uma guerra civil na Venezuela iria afetar toda a região, iria desestabilizar toda a região, e isso é menos interessante para os Estados Unidos do que manter o Maduro no poder. Então essa seria uma opção, que a entrega do Maduro tenha sido negociada e a Delcy Rodrigues assumiria e se voltaria assim democraticamente para os Estados Unidos, enfim, voltaria a fazer negócios e a agir como os Estados Unidos esperam que ela faça. E aliás, isso já foi o que o Trump afirmou no sábado durante essa conferência. Ele disse que se ela não fizer o que os Estados Unidos esperam, então ela vai sofrer consequências mais graves do que o Maduro, sendo uma ameaça direta a ela. Assim como já aconteceu em outros países, como por exemplo na Líbia, na Síria, no Iraque, se os Estados Unidos tivessem feito outro tipo de operação, isso poderia gerar uma guerra civil e iria gerar um vácuo de poder na Venezuela, iria gerar revolta, iria gerar imigrantes que iriam para outros países da região, como Brasil, Colômbia, Estados Unidos, enfim, iria desestabilizar completamente a América do Sul. E pelo discurso do Trump, desde que ele assumiu o segundo mandato, obviamente não é essa a intenção dele. O que ele quer é a América muito bem alinhada com os princípios norte-americanos. Essa parte de desestabilizar países, obviamente, é melhor quando é mais longe dos Estados Unidos, né? Isso também é um fator que leva ao Trump negar o retorno da Maria Corina Machado. Ela diz que quer voltar à Venezuela, ela já disse que quer voltar o mais rápido possível à Venezuela. Ainda no sábado ela já queria voltar e assumir a presidência, mas a Venezuela ainda tem também o exército, que era completamente alinhado ao Maduro e agora alinhado então a Delcy Rodrigues, e eles não vão aceitar, com certeza, essa transição tão facilmente.
Tanto que a Delcy Rodrigues internamente tem um discurso anti-americano, de resistência, ela continua falando isso. Mas ela já emitiu declarações e emitiu uma carta, enfim, pedindo relações de paz com os Estados Unidos, relações, enfim, mais tranquilas com os Estados Unidos. Supostamente, existe também uma teoria de que os Estados Unidos já teria negociado com a Delcy Rodrigues há meses atrás essa saída do Maduro e a entrada dela no poder. Obviamente, também sempre no mesmo sentido de que tu continua no poder, mas vai ser alinhada aos nossos princípios e vai permitir que as nossas empresas entrem no país e ajudem na reconstrução do país e tudo mais. Obviamente, a gente não pode tratar essa questão, a retirada do Maduro, simplesmente como uma questão de interesse por petróleo dos Estados Unidos. Isso, na minha opinião, é uma simplificação muito grande de tudo o que acontece, da importância da Venezuela na região. E não só da Venezuela, enfim, a Venezuela, Cuba e agora a Colômbia também, com o Petro, são parceiros muito grandes da China, da Rússia e tão próximos aos Estados Unidos, e isso com certeza pela doutrina do Trump vai totalmente contra os princípios dele, e é isso que ele está combatendo, muito mais do que o narcotráfico e muito mais do que o socialismo, enfim. Ele não quer essa presença russa e chinesa tão próximo dos Estados Unidos. E agora, então, depois da Venezuela, o Trump volta os olhos dele para a Colômbia, obviamente, e para Cuba. Durante a entrevista dele, então, durante a conferência dele no sábado, ele e o Rubio já deram a entender que Cuba vai ser o próximo, e assim como o Petro também tem trocado acusações ali, ameaças com o Trump, e o Trump já disse que ele também está na mira dos Estados Unidos. Com essa operação dos Estados Unidos, se isso realmente foi uma operação totalmente independente para retirar realmente o Maduro do poder sem negociações por trás, isso deixa um recado muito claro para outros países. E também no sábado o Trump já deu declarações fortes a respeito da Groenlândia. Então, desde o início do mandato dele, ele já vinha falando na compra da Groenlândia, enfim, entrou ali em atrito com a Dinamarca. E agora, novamente, ele volta a bater nessa tecla e dizer que a Groenlândia é essencial para a segurança interna dos Estados Unidos. Obviamente, a Dinamarca não gostou, a Europa não gostou, porém, Trump não quer saber o que os outros acham ou deixam de achar. Ele simplesmente, se ele achar necessário, ele vai seguir com o objetivo dele de anexar a Groenlândia. Anexar entre aspas, nós não sabemos qual seria exatamente a ação norte-americana na região, porque tem toda a questão da OTAN, né, na região, a Europa, a Dinamarca faz parte da OTAN, enfim, a Europa está alinhada com a Dinamarca, porém a Groenlândia, ao mesmo tempo em que recusa a presença norte-americana, eles recusam também serem parte da Dinamarca, eles querem fazer um referendo pela independência, mas essa é a opção menos possível, porque no momento em que eles forem independentes, pode ser que Rússia ou China assumam o papel dos Estados Unidos e invadam o país, enfim, são possibilidades, mas a Groenlândia independente é a menos provável delas. Bom, então voltando à Venezuela, com a saída do Maduro, ao mesmo tempo em que o exército agora está atento a qualquer movimentação, a qualquer aglomeração, possível tentativa de revolta popular, surgem também vários grupos armados, que são os coletivos que o Maduro já tinha chamado, já tinha invocado antes de ser retirado do poder. Então já surgem muitos grupos armados pelo país, as fronteiras já estão em alerta, a fronteira com o Brasil e com a Colômbia estão fechadas. E é isso então, vamos acompanhar agora quais vão ser os próximos desdobramentos
entre Estados Unidos e Venezuela, quais vão ser as decisões da Delcy Rodrigues em relação à relação dela, da Venezuela com os Estados Unidos e como vai ser o comportamento dela agora com o exército e com a população venezuelana. Qualquer novidade, eu volto aqui para atualizar vocês. Muito obrigado por assistirem até aqui, até a próxima.